Boa noite, meus lindos, minhas lindas, servos e servas do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando cada um de vocês e que a graça de Cristo Jesus continue sobre essa igreja maravilhosa. Bom estarmos aqui mais um final de semana cheio, agitado, mas o final de semana que a gente chega no domingo à noite com a convicção de que Deus está falando aos nossos corações, que Deus está nos conduzindo. Ontem nós tivemos uma noite muito, mas muito especial com os casais, o jantar dos casais, e aqui eu quero já deixar o agradecimento a toda a turma de organização, encabeçada aí pela nossa irmã Jó. Que Deus em Cristo continue abençoando. Foi uma noite assim especial e eu tenho certeza que Deus falou ao coração de muitos casais. Hoje pela manhã nós tivemos a nossa escola bíblica dominical, um pouco reduzida, né? Em virtude da nossa noite, né? Muitos casais estenderam aí, né? A noite dos namorados até mais tarde, mas nós terminamos a nossa revista e nós, de hoje a 15, porque no próximo domingo nós não teremos o nossa EBD pela manhã, nem nosso culto à noite. Pastor, então o culto à noite vai ser que dia? O culto de domingo, dia 23, vai ser que dia? Vai ser no dia 21 de junho, é uma sexta-feira, e o horário, pastor, às 19h30, então grave aí na sua agenda, de hoje a 8, não teremos culto, nem na escola bíblica, nem à noite. Que horas vai ser, pastor? Que dia vai ser? Na sexta-feira, dia 21, então nós teremos o culto na quarta, 19, normal, nosso culto de oração, e na sexta-feira nós teremos o nosso culto de louvor e adoração ao Senhor. Tá bom, meus queridos? Todo mundo aí entendeu? Para você não chegar aqui domingo de noite e ligar, pastor, cadê o culto? Então, sexta-feira, então dia 23, nós não teremos encontro público aqui. Eu quero dar um aviso aqui muito importante. Nós estamos retornando hoje a nossa série de mensagens sobre igreja, a visão da igreja multiplicadora, e um dos princípios da igreja multiplicadora, que a gente vai trabalhar ainda, é plantação de novas igrejas, e em parceria com a Igreja Missões Vida Nova, do pastor Alexandre Bispo, nós estamos iniciando junto com eles um ponto de pregação ali nas casas populares. Quem se lembra ou já ouviu falar do bar Malhação, ali próximo ao aeroporto? Quem já ouviu falar ali? Ailton, é bem famoso. Esse bar já tem algum tempo que foi desativado, e o dono disse que a intenção dele é fazer daquele espaço uma nova igreja. Então, a Igreja Missões Vida Nova, na semana passada, já iniciou um processo de ponto de pregação, e nós decidimos, em parceria, caminhar com eles. Então, amanhã, o pastor Valdério vai estar encabeçando algumas pessoas para estarem lá apoiando esse trabalho. Nós precisamos, meus irmãos, criar a cultura da Igreja Batista da Graça, de pensar além desse espaço aqui. Nós precisamos pensar que Deus está se movendo em outras direções, e nós precisamos apoiar projetos de plantações sérios que já estão acontecendo, ok? Na próxima semana, a gente vai, no próximo culto de sexta-feira, a gente vai trabalhar um pouco mais sobre isso, sobre projetos de plantação, e nós precisamos perceber o mover de Deus para nos engajarmos na plantação de novas igrejas aqui na nossa cidade. Então eu peço aos irmãos que estejam orando nesse sentido, por esse ponto de pregação que está surgindo. O pastor Júlio sabe muito bem, essa igreja começou através de uma simples, entre aspas, reunião na casa dele. Então, tudo que você vê começou bem pequeno, como a semente de mostarda. Então, é assim que começam as coisas. Então, ore por isso e se engaje nesse processo. A você que nos visita, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda nessa noite. E eu gostaria que os irmãos abrissem a sua Bíblia, a palavra do Senhor em Atos dos Apóstolos. Nós interrompemos a série de mensagens sobre uma igreja centrada na vontade de Deus, em virtude do mês da família, e hoje nós retornamos e faltam 3 princípios de uma igreja centrada na vontade de Deus: a formação de líderes, que é hoje, plantação de novas igrejas, semana que vem, e evangelização discipuladora. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 6, dos versos 1 a 7,
nós vamos estar fazendo essa leitura. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versos de 1 a 7. Eu estou lendo na NVI. Você que visita e não trouxe Bíblia, não tem problema, todos os nossos textos estarão sendo projetados. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versos de 1 a 7. Naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles, queixaram-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Verso 2: Por isso, os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: Não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servirmos às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Tal proposta agradou a todos. Então, escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, além de Filipe, Prócopo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo proveniente de Antioquia. Apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, a palavra de Deus se espalhava, crescia rapidamente o número de discípulos em Jerusalém, também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Podem se assentar em nome de Jesus. Nós voltamos a falar sobre uma igreja centrada na vontade de Deus. E essa série de mensagens que nós começamos em fevereiro, nós estamos analisando em Atos dos Apóstolos, porque se nós queremos ser uma igreja centrada na vontade de Deus, e se nós queremos viver os princípios bíblicos da igreja, o de Deus para a sua igreja, nós precisamos ter o costume, meus irmãos, sempre, de ouvir as Escrituras e perceber o que Deus fala por meio da palavra de Deus. Uma igreja não pode ser moldada pelo que eu acho, pelo que eu penso que deve ser a igreja. Uma igreja não pode ser moldada e pautada pelo que eu vejo aí fora se fazendo e falando. Eu preciso olhar para as Escrituras, eu preciso perceber as Escrituras e entender qual é a vontade de Deus para a sua igreja. E quando nós falamos de princípios de uma igreja bíblica, nós precisamos recordar que as nossas igrejas batistas brasileiras, através da Junta de Missões Nacionais, há muito tempo, desde o ano de 2014, tem adotado 5 princípios de uma igreja bíblica, que eles chamam de igreja ou de visão de igreja multiplicadora. E eu gostaria de ler para vocês rapidamente o que é essa visão de igreja multiplicadora. A visão de igreja multiplicadora, adotada pelas igrejas batistas de todo o país, a visão de igreja multiplicadora é a visão de multiplicação intencional, baseada em 5 princípios bíblicos. Não é modelo de igreja, não é modelo de modismo, é princípios bíblicos, princípios tirados das Escrituras. Princípios bíblicos de crescimento para a igreja local, com o objetivo, com o propósito de cumprir a grande comissão. O grande propósito da igreja é cumprir a grande comissão. E esses 5 princípios servem para o cumprimento da missão de Deus para a igreja. E quais são esses 5 princípios, pastor? Primeiro, oração. Nós já falamos sobre isso. Quem se lembra? Atos capítulo 2, verso 42. Evangelização discipuladora. A gente vai falar isso em Atos capítulo 8. Terceiro, plantação de igrejas. Nós vamos falar isso também em Atos capítulo 8. Quarto lugar, formação de líderes, de novos líderes, gente séria que coloca a sua vida à disposição do Senhor para liderar outras pessoas. Nós vamos falar isso agora em Atos capítulo 6. E por último, compaixão e graça. Também já falamos, quem se lembra aqui de compaixão e graça? Atos capítulo 2 e Atos capítulo 4. Então, veja comigo aqui na sua mão, oração, evangelização discipuladora, plantação de igrejas, formação de novos líderes e compaixão e graça. Esses são princípios bíblicos. Nós já falamos, como eu disse, em Atos capítulo 2, obrigado minha querida,
Em Atos capítulo 2, verso 42, nós falamos que uma igreja centrada na vontade de Deus é uma igreja que tem como princípio, ou que valoriza o tempo da oração. Uma igreja sem oração, ela está morta. Ela pode ter um templo bonito, ela pode ter crentes bem vestidos, ela pode estar situada em uma excelente localidade, ela pode ter membros influentes na sociedade, mas uma igreja que não ora, ela está morta, ela está de pés e mãos atadas, porque quem faz a obra é Deus, e sem oração Deus não se move. Em segundo lugar, nós falamos que a importância dessa igreja é exercer compaixão e graça. E o que é exercer compaixão e graça, pastor? É uma igreja que está conectada com o mundo, com o seu contexto, com as pessoas à sua volta, e colocam a sua vida, os seus bens, os seus recursos, os seus dons, as suas habilidades à disposição do Senhor para servir e para abençoar o próximo. Uma igreja bíblica entende que tudo que Deus nos dá, uma agulha que Deus nos dá, Ele nos dá com um propósito. E o propósito não é simplesmente nos abençoar, o propósito é que a bênção chegue em nós e passe para o próximo. Hoje nós vamos falar sobre formação de líderes, e eu queria resumir a mensagem dessa noite em uma frase, para que você gravasse muito bem. Se Rafa puder captar aí e colocar no projetor: uma igreja centrada na vontade de Deus vive o princípio da formação de líderes que servem o próximo à semelhança de Cristo. Eu vou repetir: uma igreja centrada na vontade de Deus vive o princípio da formação de líderes que servem o próximo à semelhança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero começar com você, com sua Bíblia aberta aí, se possível. Eu quero caminhar com vocês, porque o texto que nós acabamos de ler diz logo no primeiro versículo: naqueles dias, veja comigo, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Eu chamo a sua atenção para essa expressão: naqueles dias, crescendo o número de discípulos. Se você parar para perceber o contexto de Atos, Lucas vem repetindo essa mesma expressão várias vezes, desde o capítulo 2, verso 41, até o capítulo 5, verso 28, Lucas está dizendo: a igreja está crescendo, muitas pessoas estão se convertendo, muitas pessoas estão se juntando à igreja. Por quê? Por que muitas pessoas estão se convertendo? Por que muitas pessoas estão se achegando à igreja? Por que o número de discípulos está crescendo? Porque a igreja, no poder do Espírito Santo, está fazendo a missão. Se a igreja está fazendo a missão no poder do Espírito Santo, obviamente a igreja vai crescer naturalmente. É isso que Lucas começa dizendo. No entanto, meus queridos e amados irmãos, existe um problema, surge um problema à medida que a igreja cresce. Obviamente surgem demandas. Veja comigo que o verso de número 1 finaliza dizendo que, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, entre eles queixaram-se dos judeus de fala hebraica. Pense numa comunidade mista. Tem gente que é judeu, mas fala grego, fala uma outra língua, mas tem gente que é judeu e fala o hebraico. É uma igreja mista, e existiam viúvas do lado dos gregos, e existiam viúvas do lado dos judeus, que falavam hebraico. E por que eles estavam se queixando? O texto responde: porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária de alimento. Essa expressão estava sendo esquecidas na distribuição, indica que é um problema que vinha sendo rotineiramente acontecendo, cotidianamente acontecendo. Não foi algo pontual: esqueceu uma semana, um mês de distribuir a cesta básica lá para as viúvas que falavam grego. Não, mês após mês, semana após semana, as viúvas estavam sendo esquecidas. Por que, pastor, estavam sendo esquecidas? Obviamente, o número de viúvas está crescendo. Uma coisa é você cuidar de uma viúva, outra coisa é você começar a cuidar de 5, outra coisa é aumentar para 10, 15, 50, 100 mil.
Uma igreja que tem mais de 5.000 membros. Quantas viúvas não tinha naquela igreja? No início os apóstolos conseguiam dar conta, mas chegou um momento que o número de viúvas aumentou tanto, os discípulos aumentaram tanto em virtude da pregação, que chegou um momento que os apóstolos não estavam mais dando conta. Esse é o problema no texto. E o clímax desse problema, a gente poderia fazer as duas seguintes perguntas, porque chega um momento que os apóstolos não dão mais conta de administrar a distribuição da cesta básica. E as duas perguntas que a gente poderia fazer nesse texto, como clímax desse problema será que os apóstolos, diante desse problema, será que os apóstolos continuariam a priorizar o ministério da pregação da palavra, esquecendo-se de exercer compaixão e graça na vida de viúvas de fala grega? Será que os apóstolos iriam lidar com indiferença a esse fato e continuariam a pregar o evangelho? Ou será que os apóstolos passariam a priorizar o exercício da compaixão e graça, deixando o ministério da pregação do evangelho de lado, e passariam agora a servir as mesas? Se você não tivesse o relato do versículo 2 em diante, o que você esperaria que os apóstolos fizessem? Porque os apóstolos têm uma tensão aí. O que a gente vai fazer? A gente vai continuar o exercício da ministração da palavra? A gente vai priorizar a pregação da palavra? Ou a gente deixa a palavra e começa a servir as mesas? E aí vem a resposta no verso de número 2 dos apóstolos. Por isso os 12 reuniram-se, todos os discípulos, e disseram, reuniu toda a igreja numa assembleia: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir as mesas. Nota de rodapé aí para você entender. A palavra ministério aqui e a palavra servir aqui são as mesmas palavras. Ministério da palavra e servir as mesas, a tradução no nosso português deu duas palavras diferentes, mas no original é a mesma palavra, é a palavra diaconeo, que significa aquele que serve. O que Pedro está dizendo aqui, o que os apóstolos estão dizendo, que não existe diferença nenhuma aos olhos de Deus, o ministério da palavra e o ministério das mesmas. Ambos são formas de servir a Deus. Uma pessoa que vem ao púlpito e prega a palavra, e uma pessoa que arruma as cadeiras no culto de forma ordeira, para que você se sente organizado, é a mesma coisa aos olhos de Deus. É isso que o apóstolo está dizendo. No entanto, Pedro está dizendo o seguinte, ou os apóstolos estão dizendo, o que Deus nos chamou, o que Deus nos vocacionou para fazer. E aí ele diz, não é certo que nós passemos a negligenciar a pregação da palavra para servir as mesas. É óbvio, meus irmãos. E aqui os apóstolos têm um discernimento espiritual, porque é justamente isso que o inimigo queria que os apóstolos fizessem: negligenciar a palavra, negligenciar o testemunho de Cristo. Para quê? Para que a igreja não voltasse a crescer. Porque se a igreja só cresce através da pregação da palavra, o entretenimento e afazeres secundários desviariam os apóstolos do seu verdadeiro propósito, pregação da palavra. E eles têm esse discernimento. Um comentarista bíblico diz que os apóstolos discerniram um problema mais profundo. E eu concordo com ele. A administração social, a distribuição das cestas básicas para as viúvas, estava ameaçando ocupar o tempo deles, impedindo-os assim de fazer a obra específica que lhes fora confiada por Cristo: o ensino e a pregação da palavra. E aqui eu tiro a primeira lição para nós, para a nossa igreja. Uma igreja centrada na vontade de Deus faz do testemunhar do evangelho sua principal missão. Qual é a avenida principal de um discípulo de Cristo?
Qual é a avenida principal de Deus para uma igreja? Existe o perigo, meus irmãos, da igreja voltar suas atenções para o secundário e negligenciar aquilo que é prioritário, aquilo que é urgente, aquilo que Cristo nos chamou para fazer. A missão prioritária da igreja, me entenda bem o que eu vou dizer aqui, eu quero que você me escute e entenda o que eu vou dizer para que não haja más interpretações. Vou até tomar um gole de água aqui, viu? A missão prioritária da igreja não é fazer coral, por mais que os corais sejam importantes. A missão prioritária da igreja não é fazer corais, não é fazer ensaios, coreografias, peças teatrais, confraternizações, retiros, comemoração de aniversários, congressos, intercâmbios, assistência social, campanhas, criando departamentos e mais departamentos para fazer essas coisas. Por mais que essas coisas não são erradas em si, eu chamo a sua atenção para isso, para você não me entender mal. O pastor está falando contra essas coisas? Não! Coisas passam a ser um grande bezerro de ouro que tira o foco da igreja. Isso aqui é muito sério, meus irmãos, porque no que nós assistimos aí fora são igrejas exercendo o seu ministério em volta dos eventos, e cristãos consumidores que gostam e que se envolvem com eventos. Se não tiver evento, eu não vou. Se não tiver programação espetacular, melhor do que a outra, eu não vou. E esse princípio que os apóstolos colocam é fundamental para nós, para a nossa igreja. Nós precisamos e podemos ter sim, comemorações, ensaios, congressos, tudo isso é importante, mas desde que esteja conectado com a missão de Deus. Ontem nós tivemos um delicioso jantar, e na semana uma das irmãs aqui na nossa igreja perguntou: pastor, eu posso convidar uma vizinha ou um vizinho que não é cristão para estar no jantar? Eu falei: é óbvio, claro que você tem que convidar. Esse jantar aqui é um meio de nós pregarmos o evangelho, e ontem o evangelho foi pregado. Esse jantar aqui não pode ser um fim em si mesmo. Nós não estamos aqui pela comida. Jesus falou: eu tenho uma comida maior para comer, e a comida que o meu Pai me deu para comer é pregar o evangelho. Nós precisamos abrir os nossos olhos, irmãos, e perceber a missão, o propósito principal da igreja. Esse jantar aqui ontem foi um meio, foi um instrumento, foi um veículo de Deus para que o evangelho fosse pregado. E ontem pessoas não cristãs estavam aqui e ouviram o evangelho. Mas a partir do momento que a igreja faz de encontros como esse, encontros para um clube social fechado, restrito a crentes, para entreter crentes, para trazer uma noite prazerosa e gostosa para crentes, essa igreja perdeu o seu propósito. A igreja precisa ser simples em suas estruturas e atividades, a fim de que cumpra a sua principal e única missão. Qual é, pastor? Testemunhar do evangelho, da graça de Deus, para que todo joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que só Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma das principais estratégias do diabo, meus irmãos, é encher a agenda de crentes e de igrejas de compromissos secundários, para que a igreja se perca ao longo da sua jornada. Essa foi a estratégia que ele está colocando aqui, mas os apóstolos tiveram o discernimento. Agora segue comigo, porque a história segue e os apóstolos têm uma grande ideia, uma grande solução. Versículo de número 3, o que é que diz? Irmãos, os apóstolos têm essa ideia, acredito que muito influenciado e inspirado pelo Espírito Santo. Escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Os apóstolos estão dizendo:
olha só a solução que os apóstolos dão. Eles não estão negligenciando o servir às mesas. Eles não estão dizendo, não, servir às mesas não é responsabilidade nossa. Não, eles não estão dizendo isso não. Eles estão falando o seguinte, ok, é realmente importante servir às mesas. As viúvas não podem ficar desassistidas, elas não podem passar fome. Nós precisamos ajudar as viúvas. No entanto, nós vamos escolher 7 homens para fazer essa tarefa, e nós focaremos na oração e no ministério da palavra. O que é isso, meus irmãos? Foco. Essa é a solução. E aí eu aprendo algumas lições importantíssimas, e eu gostaria de compartilhar com vocês. A segunda lição dessa noite: uma igreja centrada na vontade de Deus tem como princípio a formação de novos líderes. Porque à medida que a igreja cresce, uma coisa é você começar um pequeno grupo de 3, 4, 5 pessoas, mas à medida que o evangelho é pregando, à medida que o evangelho é anunciado, esse grupo vai crescendo e vai surgindo demandas. Por exemplo, vamos supor que amanhã depois essa igreja comece a crescer e venham a essa igreja aqui mães, novas mães, com filhinho no colo. Já pensou isso? Por enquanto a gente tem poucas, né? Nenhuma aqui de recém-nascido, né? Mas imagine que comece a converter aqui 5, 6 mães dessa. A gente precisaria criar um espaço para que essas mães amamentassem seus filhos. À medida que o evangelho é anunciado, pessoas se convertem e demandas surgem. Imagine que a gente pregando o evangelho, surgisse aqui cegos ou surdos começassem a se converter. Você já imaginou isso? Uma igreja cheia de cegos, hein, Keila? A gente ia ter que estabelecer Keila aqui, fazendo a linguagem de sinais. Porque a gente não sabe o que Deus vai fazer aqui. A gente não tem controle do que o Espírito Santo vai fazer. À medida que a igreja vai crescendo, as demandas vão surgindo, e é isso que está acontecendo aqui. E à medida que as demandas vão surgindo, novos líderes precisam ser formados, novos líderes precisam surgir, e esse é o princípio de que uma igreja centrada na vontade de Deus tem a visão. O pastor, ou os pastores aqui nessa igreja, precisam ter a visão, primeiro, de formar novos líderes. Os líderes aqui existentes de departamento, MCM, SMHB, diaconia, ministério de louvor, tem que olhar e perceber novas pessoas e formar essas novas pessoas para o futuro. E dentro desse princípio de formação de liderança, eu chamo a sua atenção para 3 realidades. Em primeiro lugar, o princípio de formar novos líderes que surjam dentro da própria comunidade de discípulos. Se a gente quer formar novos líderes, a gente tem que procurar aqui dentro. E não ficar observando ou orando para que pessoas insatisfeitas de outras igrejas venham para suprir as nossas demandas. As nossas necessidades, a gente tem que observar e perceber quem nós temos aqui dentro dessa igreja, que pode ajudar no ministério de casais, que pode ajudar no ministério de louvor, novos tocadores, novos cantores, novos líderes de ministério infantil, novos líderes de adolescentes, novos líderes de juventude, está aqui dentro, e nós precisamos ter o olhar espiritual para perceber novos evangelistas. Observe comigo o verso de número 3, escolho, irmãos, escolho entre vocês, não é escolher lá fora. Tem muitas igrejas que ficam orando, oh Deus, manda líderes insatisfeitos de outras igrejas, e aí a pessoa vem insatisfeita de outra igreja, mas ela vem cheia de vícios, ela vem cheia de manias, e é uma pessoa dura de serviço, não quer ser ensinada. Não, nós precisamos olhar e perceber quem são os novos líderes que Deus tem aqui nessa igreja, e investir nesses novos líderes. É justamente isso que nós vemos ao longo da história bíblica. Quem foi que treinou Josué? Moisés treinou Josué. Elias treinou Eliseu. Jesus treinou 12 apóstolos.
Pedro treinou João Marcos, que escreveu o Evangelho. Barnabé treinou Paulo. Paulo treinou Timóteo, Tito, Lucas, Arquipo e tantos outros. Você, líder aqui existente dessa comunidade, você tem que ter o olhar de Deus para perceber quem são as pessoas que você tem que chamar para perto, para caminhar com você e aprender de você a como ser um líder, a ver Cristo em você. Você tem que chamar para perto jovens, pastor, mas eu não sei fazer nada, esse que é bom. Pastor, mas eu nunca peguei no microfone. Não tem problema, você tem um coração ensinável, você tem disposição, é você que Deus está levantando. Nós precisamos ter intencionalidade de nos mover, para Deus levantar aqui nessa igreja, novos tocadores, novos cantores, novos diáconos, novos líderes, novos jovens, para a glória de Deus. Se nós ficarmos de braço cruzado, meus irmãos, esperando que caia do céu, não vai cair, se a gente não colocar a nossa vida à disposição dessas pessoas, para caminhar com elas, ensinar a Bíblia para elas, orar com elas, ensinar como Jesus vive para elas. A gente não vai formar ninguém, e se você é líder, não está formando ninguém, você não está sendo líder. Porque liderança não é lidar com coisas, liderança não é lidar com números, liderança é influenciar a gente, é trabalhar com gente, é se mover com gente, é amar pessoas, é se relacionar com pessoas, é estar junto de pessoas para a glória de Deus. O segundo princípio que esse texto me ensina, que o princípio de formar novos líderes, que aprendam a trabalhar em equipe. Líderes que aprendam a trabalhar em equipe. E aqui eu estou falando de liderança colegiada. Quem é liderança aqui nessa igreja sabe que nós, pela graça de Deus, estamos desafiando cada ministério a trabalhar em equipe. Esse negócio de ter presidente e o vice-presidente não fazer nada, como acontece aí no nosso país, ninguém sabe. Na nossa cidade, quem é o prefeito? A gente sabe muito bem, né? O que o prefeito está fazendo. E o vice? Não está nem mais andando com o prefeito. O texto nos ensina que uma das formas mais eficazes de liderança é a liderança colegiada. Veja comigo o verso 3, verso 5. Irmãos, escolha entre vocês quantos homens? Um presidente e um vice-presidente? 7. E por que 7? Todo mundo sabe. Se tiver um impasse ali de uma votação, tem aquele que dá o desempate, é o 7º. 7 homens, vá comigo com o verso 5. Tal propósito agradou a todos, apóstolos e discípulos. Então escolheram quem? Estevão. A gente conhece a vida de Estevão no capítulo 6, capítulo 7. Primeiro mártir da igreja. Filipe, a gente vai saber da vida de Filipe, capítulo 8 de Atos, a gente vai saber que esse cara aqui é um grande evangelista, plantador de igreja, homem cheio do Espírito Santo. Prócopo, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, 7 homens. Um colegiado de gente para servir as viúvas. Quando nós olhamos, meus irmãos, para as páginas das Sagradas Escrituras, a gente percebe claramente que uma das formas de liderança mais eficazes que Deus está levantando desde Gênesis é a liderança colegiada. Nós temos um Deus, nós adoramos um Deus, nós servimos a um Deus, mas esse Deus subsiste em quantas pessoas? 2? Eu ouvi 2 aí? 3. A divindade que você adora, o Deus que você adora, ele se realiza ou ele se manifesta em colegiado. É Pai, é Filho e é Espírito Santo. Quando nós olhamos em Gênesis ainda, capítulo 2, Deus escolhe um colegiado, homem e mulher, para cuidar do jardim.
Quando Deus dá ordem para Adão, cuide desse jardim, foi nesse contexto que Deus falou assim: não é bom que o homem esteja só, o homem não vai dar conta de cuidar sozinho do jardim de Deus, não vai dar conta, então eu vou criar uma mulher para caminhar com ele em colegiado, para cuidar do jardim. Terceiro, a gente percebe que Deus decidiu espalhar a sua glória por meio de uma nação, e essa nação tinha quantas tribos? Meu Jesus, os irmãos não comeram não? O camarão de ontem, cadê o bacalhau, Jó? 12 tribos. Moisés, quando está no deserto liderando e fazendo todas as coisas sozinho, Êxodo capítulo 18, Moisés está sozinho, batendo escanteio e cabeceando, fazendo tudo sozinho, liderando mais de milhões de pessoas, julgando essas pessoas. De repente chega o sogro de Moisés e vê tudo isso e fala: meu Deus, meu genro vai infartar. Esse cara acorda às 5 horas da manhã e vai dormir 11 horas da noite. Esse cara vai infartar, esse cara não vai conseguir não. E aí então Jetro, por isso aqui abre parêntese, divide as tarefas, ouça o conselho da sua sogra e do seu sogro. Se você quer ser bem-aventurado, ouça a sua sogra. Eu gosto sempre de ouvir minha sogra, para eu fazer tudo ao contrário. Ele escuta o sogro, e o sogro dá um conselho para ele: olha, forme líderes de 1.000, de 100, de 50 e de 10, para lhe ajudar, porque você não vai dar conta sozinho não. Forme líderes que trabalhem junto com você em colegiado. Uns vai liderar 1.000, outros 100, outros 50, outros 10, mas não age sozinho, Moisés. E por fim, Jesus, quando decidiu trazer redenção para nós e constituir a sua igreja, levantou quantos discípulos? Quantos? 12. Que ele treinou esses 12. E esses 12 viraram apóstolos. E esses apóstolos agora estão treinando outras pessoas. Se nós queremos uma igreja forte, meus irmãos, se nós queremos uma igreja sólida, que entre ano e sai ano, nós precisamos treinar líderes juntos, em colegiado, que continue a obra de Deus numa mesma linha, porque se uma pessoa não treina, surge o outro ano: pastor, eu não quero mais não. E aí eu pergunto: você formou alguém para ficar no seu lugar? Não. Então você foi um péssimo líder, porque líderes guiados pelo Espírito Santo formam discípulos que viram novos líderes. E o último princípio, o princípio de formar novos líderes que revelam um caráter piedoso. E nessa história aqui, irmãos, isso chama muita atenção. Veja comigo os versos de número 3, os versos 5. Isso aqui é muito importante, eu chamo a sua atenção. Isso aqui serve para a igreja, isso aqui serve para pais, para família, isso aqui serve para empresas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens. Como? Quais são as características? De bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Verso 5. Tal proposta agradou a todos, então escolheram Estevão. Quem era Estevão? Homem cheio de fé e do Espírito Santo. Se você ler a continuação do capítulo 6 e o capítulo 7 de Atos, você vai ver que Estevão é um homem de fé, é um homem cheio do Espírito Santo e é um homem versado na palavra de Deus. É um homem que tem autoridade. Escolheram ainda Filipe, homem de visão, plantador de igreja, homem que está fugindo da perseguição, mas aonde ele passa, ele prega o evangelho e igrejas são formadas. Escolheu Prócoro, Nicanor, Timon, Pármenas e Nicolau, um convertido ao judaísmo. Perceba, meus queridos, que nessa relação aqui de Atos, capítulo 6, versos 3 e versos 5, se eu fosse perguntar a vocês, qual o critério que os apóstolos usam para escolher esses 7 homens? Os apóstolos pediram um diploma? Olha, para vocês administrar aqui o alimento, vocês precisam ser formados em administração. Vocês precisam ter pós-graduação em contabilidade. Eles pediram alguma formação técnica?
abre um parêntese aqui para você não me entender mal. Eu não estou falando que nós não devemos ter formações técnicas. É muito importante. E às vezes é justamente essa formação que Deus vai usar. Fecha parêntese. Eu estou dizendo que os critérios prioritários para escolher pessoas, para caminhar, para serem novos líderes, não é se a pessoa fala bem em público, não é se a pessoa tem desenvoltura em cantar, pregar, tocar, se tem carisma, se tem beleza. O critério que Deus usa em todas as Escrituras é escolha pessoas que andam com Deus. Porque a gente se ilude como Samuel. Quem se lembra de Samuel aqui? Quando foi escolher Davi? A gente se ilude. E a gente começa a julgar as pessoas pelo que a pessoa apresenta, pelo carisma, pela performance. O texto está dizendo que nós temos que olhar para as pessoas e perceber o seguinte: essas pessoas têm bom testemunho. A sua esposa, a esposa desse cara, dá bom testemunho dele, de um bom marido, de um bom pai, de um bom profissional. Os vizinhos dão bom testemunho dele. Os irmãos da igreja dão bom testemunho dele. Esse cara é cheio do Espírito Santo. E aí você pergunta: pastor, como é que a gente pode saber se uma pessoa é cheia do Espírito Santo? Atos capítulo 2, verso 42 a 47. O que é que diz lá, meus irmãos? Aqueles que estavam cheios do Espírito Santo perseveravam em quê? Em quê? Oração, palavra, comunhão, partir do pão, louvor, generosidade e gente que testemunha do Evangelho, porque por meio dessa igreja, Jesus está acrescentando. Essas são as características de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo não é uma pessoa que dá pirueta em frente da igreja, não é uma pessoa que sai pulando no meio do templo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que anda com Deus, é uma pessoa que ama a palavra de Deus, é uma pessoa de oração, é uma pessoa generosa, é uma pessoa que tem bom testemunho, é uma pessoa que ama a palavra de Deus. Pergunta: geralmente são esses critérios que a gente usa? Não. A gente quer pessoas prontas. Eu particularmente, quando chamo uma pessoa para caminhar comigo, para treiná-la, eu não percebo, não olho, eu não me preocupo se ela já sabe interpretar a Bíblia, se ela sabe orar, se ela sabe falar em público. As pessoas que andam comigo sabem muito bem disso, que eu já deixo logo claro. Ah, pastor, mas eu não sei fazer nada disso, eu não sei ler a palavra, eu não sei nem os livros da Bíblia. Eu falei: não importa. A única coisa que eu olho é uma pessoa ensinável, é uma pessoa que eu falo e ela ok, é uma pessoa piedosa, uma pessoa que está andando com Deus, e é uma pessoa disposta a colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Você que serve essa igreja, você, discípulo dessa igreja aqui, membro dessa igreja, você tem que olhar para o seu lado e perceber quais são as pessoas que amam a Deus, que andam com Deus, que é cheia do Espírito. Eu vou chamar elas, e eu vou treiná-las, e vou caminhar com elas. Já caminho para o final. O verso de número 6 e verso 7, que é o fim da nossa narrativa, diz que apresentaram esses homens aos apóstolos, os quais oraram e lhes impuseram as mãos. Assim, perceba comigo esse detalhe, assim, a palavra de Deus se espalhava. Crescia rapidamente o número de discípulos. Eu te pergunto, como é que o texto começa? Como é que a passagem começa? Dizia que estava crescendo o número dos discípulos. Como é que ela termina? Por que o número de discípulos estão crescendo? Porque a igreja, por meio da sua liderança,
colocou as coisas nos trilhos. Ministério pastoral, foco, oração e palavra, oração e palavra. Se vocês começarem a colocar o pastor de vocês, pastor, a lâmpada queimou, precisa trocar, pastor, precisa arrumar aqui, consertar a cadeira, precisa consertar isso aqui, vocês estão matando o pastor de vocês. Porque se eu não tenho tempo, se nós, eu, pastor Júlio e pastor Valdério, não temos tempo para estudar a palavra em oração, não tem como a igreja continuar a crescer. Qual a solução? Levantar novos líderes. Você que está aqui nessa noite. Pessoas que sejam diáconos. O texto aqui não está falando de diácono. Não é diácono oficial, o cargo de diácono. Não é isso não. Diácono aqui é servo. Todos nós somos chamados para ser servos. Gente que coloca a sua vida à disposição de Deus. E o texto finaliza: também um grande número de sacerdotes obedecia à fé. Lucas quer demonstrar, meus irmãos, que quando a igreja prioriza a sua verdadeira missão, e novos líderes, novas pessoas, novos rostos, são formados para auxiliar a igreja a cumprir a sua missão, a bênção de Deus, porque Deus está abençoando aqui através do crescimento, a bênção de Deus recai sobre aquela comunidade de fé. E a palavra de Deus aqui só se espalhou porque homens, pessoas, colocaram suas vidas à disposição, nas mãos do nosso Senhor, o servo dos servos. Jesus disse em Marcos capítulo 10, verso 45, eu não vim para ser servido. Qual é a palavra ali? Diácono. Eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Se você está aqui nessa noite, se você tem a salvação em Cristo Jesus, foi porque aquele que é o Senhor de todos se fez servo e serviu a você, assumindo o seu e o meu lugar naquela cruz. A salvação, a caminhada com o Senhor começa através do maior ato de serviço da história, Jesus. Vamos orar? Que a vida de Jesus nos inspire. Que a vida de Jesus nos motive. Senhor Deus, nessa noite nós queremos apresentar as nossas vidas em Tuas mãos. Queremos apresentar, Senhor, essa igreja em Tuas mãos. Meu Senhor Deus, nós queremos Te louvar e Te bendizer pelo sacrifício de Cristo. Nós queremos Te louvar e Te agradecer pelo ato diaconal de Cristo, de nos servir, de lavar os nossos pés, de levar sobre si os nossos pecados, as nossas dores, de carregar sobre si as nossas mazelas, as nossas burradas, as nossas escolhas equivocadas, e entregar a sua vida em nosso lugar, para que a gente tenha a bênção. Jesus assumiu a nossa maldição, Senhor Deus, para que nós possamos ser abençoados, como diz Efésios capítulo 1, verso 3, com todas as sorte de bênçãos espirituais, nas regiões celestiais em Cristo. Traga essa consciência ao nosso coração, Senhor, de que o Senhor decidiu agir na história por meio da Tua igreja. A Tua igreja é os Teus braços, a Tua igreja é as Tuas pernas, a Tua igreja é a Tua boca, para anunciar as grandezas, as riquezas do Evangelho, da graça,
do reino de Deus. Traga essa consciência ao nosso coração. Agora nós vamos participar da Santa Ceia, Senhor. E é o momento da gente renovar a nossa fé, da gente renovar a nossa caminhada, da gente renovar as nossas forças espirituais, da gente entender que esse momento sagrado é um momento que simboliza o maior ato de servidão, o maior ato de sacrifício, de entrega. Talvez para que a gente sirva, Senhor, a gente precisa primeiro morrer para nós mesmos, morrer para a nossa conveniência, morrer para o nosso comodismo, morrer para os nossos próprios pensamentos, para ressuscitar para uma vida, para a glória de Deus. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Ministério de louvor.